E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo a gente vai buscar responder a pergunta: quem foi o primeiro brasileiro? E para isso vamos ler e comentar O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Pessoal, eu já comentei diversas vezes aqui no canal que, ao meu ver, o Darcy Ribeiro é o maior teórico do Brasil. Ou seja, é aquela pessoa que melhor explicou a nossa formação enquanto povo, enquanto cultura, enquanto identidade, enquanto etnia. Beleza? E ele o faz principalmente neste livro aqui, O Povo Brasileiro. Tanto que eu já faço outros comentários sobre esse livro aqui no canal. Esse livro, pessoal, é como se fosse um resumão de toda a obra do Darcy. Um resumo que ele próprio fez de todo o seu pensamento, da parte mais essencial do seu pensamento. Por isso é um livro de leitura obrigatória para quem tem interesse em conhecer e se aprofundar no estudo do Brasil. Aqui nesse vídeo eu vou ler e comentar um trecho onde ele explica passo a passo, digamos assim, como foi a formação, ou pelo menos o início da formação do povo brasileiro, ao seu ver. Por isso, uma parte muito interessante do livro. E nisso ele acaba respondendo essa nossa pergunta: quem foi o primeiro brasileiro? Eu vou ler, pessoal, um pedacinho do capítulo Moinhos de Gastar Gente. E vou começar a ler na página 96. Como eu faço nos outros vídeos, eu vou pular alguns parágrafos, tá? Para a leitura não ficar muito entediante, nem o vídeo ficar muito longo. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. É bem provável que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si próprio mais pela percepção de estranheza que provocava no lusitano do que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais novas. Porventura também porque desejoso de remarcar sua diferença e superioridade frente aos indígenas. Naquela busca de sua própria identidade, talvez até se desgostasse da ideia de não ser europeu, por considerar ele também como subalterno tudo que era nativo ou negro. Mesmo filhos de pais brancos, nascido no Brasil, mazombo, ocupando em sua própria sociedade uma posição inferior com respeito aos que vinham da metrópole, se vexava muito da sua condição de filho da terra, recusando o tratamento de nativo e discriminando o brasilíndio mameluco ao considerá-lo como índio. O primeiro brasileiro consciente de si foi, talvez, o mameluco. Esse brasilíndio mestiço na carne e no espírito, que não podendo identificar-se com os que foram seus ancestrais americanos, que ele desprezava, nem com os europeus, que o desprezavam, e sendo objeto de mofa dos reinóis e dos luso-nativos, via-se condenado à pretensão de ser o que não era nem existia, o brasileiro. Através dessas oposições e de um persistente esforço de elaboração de sua própria imagem e consciência como correspondentes a uma entidade étnico-cultural nova, é que surge pouco a pouco e ganha corpo a brasilianidade. Aquela protocélula cultural plasmada nas primeiras décadas, quando o elemento africano ainda estava ausente ou era raro, operou daí em diante como denominador comum do modo de vida popular dos futuros brasileiros de todas as regiões. Seu patrimônio básico estava constituído pelas técnicas milenares de adaptação dos povos tupi à floresta tropical, que se integram na herança cultural do mameluco. De fato, os novos núcleos puderam brotar e crescer em condições tão inviáveis e em meio tão diverso do europeu, porque aprenderam com o índio a identificar, a denominar e a classificar e usar toda a natureza tropical, distinguindo as plantas úteis das venenosas, bem como as apropriadas à alimentação e as que serviam a outros fins.
Aprenderam igualmente com eles técnicas eficazmente ajustadas às condições locais e às diferentes estações do ano, relativas ao cultivo e preparação de variados produtos de suas lavouras, a caça na mata e a pesca no mar, nas lagoas e nos rios. Com os índios aprenderam ainda a fabricar utensílios de cerâmica, a traçar esteiras e cestos para compor a tralha doméstica e de serviço, a tecer redes de dormir e tipóias para carregar crianças. Foi com os índios também que aprenderam a construir as casas mais simples, ajustadas ao clima, como os mocambos, com os materiais da terra nas quais viveria a gente comum, a fabricar canoas com casca de árvore ou cavadas a fogo em um só tronco. Sobre essa base é que se acumulariam depois as heranças tecnológicas europeias que, modernizando a sociedade brasileira nascente, permitiriam melhor integrá-la com os povos de seu tempo. Enfim, a atuar produtivamente sobre uma natureza diversa da europeia e da africana, em condições climáticas também distintas, preenchendo os requisitos necessários à sobrevivência nos trópicos. Essa herança técnico-cultural em que se assentava a adaptação ecológica dos brasileiros era essencialmente a mesma de todas as tribos indígenas agrícolas da floresta tropical. Enfim, a atuar produtivamente sobre uma natureza diversa da europeia e da africana, em condições climáticas também distintas, preenchendo os requisitos necessários à sobrevivência nos trópicos. Com efeito, enquanto neotupis é que os núcleos mamelucos brasileiros opunham-se às outras matrizes indígenas, tratando-as genericamente como tapuias, desprezando-as etnocentricamente como gente inferior, porque não falavam a mesma língua, não comiam farinha de mandioca, nem se comportavam como era cabível a verdadeiros homens. Nesse sentido, o Brasil é a realização derradeira e penosa dessas gentes tupis, chegados à costa atlântica 1 ou 2 séculos antes dos portugueses, e que, desfeitas e transfiguradas, vieram dar no que somos, uns latinos tardios de além-mar, amorenados na fusão com brancos e com pretos, deculturados das tradições de suas matrizes ancestrais, mas carregando sobrevivências delas, que ajudam a nos contrastar tanto com os lusitanos. Como se vê, estava constituída já uma fórmula extraordinariamente feliz de adaptação do homem ao trópico, com uma civilização vinculada ao mundo português, mas profundamente diferenciada dele. Sobre essa massa de neo-brasileiros feitos pela transfiguração de suas matrizes é que pesaria a tarefa de fazer Brasil. A assunção de sua própria identidade pelos brasileiros, como de resto por qualquer outro povo, é um processo diversificado, longo e dramático. Nenhum índio criado na aldeia, creio eu, jamais virou um brasileiro, tão irredutível é a identificação étnica. Já o filho da Índia, gerado por um estranho, branco ou preto, se perguntaria quem era, se já não era índio, nem tampouco branco ou preto. Seria ele o proto-brasileiro construído como um negativo feito de sua ausência de etnicidade? Buscando uma identidade grupal reconhecível para deixar de ser ninguém, ele se viu forçado a gerar a sua própria identificação. O negro escravo, enculturado numa comunidade africana, permanece ele mesmo na sua identidade original até a morte. Posto no Brasil, esteve sempre em busca de algum irmão da comunidade longínqua com quem confraternizar. Não um companheiro escravo ou escrava como ele próprio, mas alguém vindo de sua gente africana, diferente de todos que via aqui, ainda que eles fossem negros escravos. Sobrevivendo a todas as provações no trânsito de negro boçal a negro ladino, ao aprender a língua nova, os novos ofícios e novos hábitos, aquele negro se refazia profundamente. Não chegava, porém, a ser alguém, porque não reduzia jamais seu próprio ser à simples qualidade comum de negro na raça e de escravizado. Seu filho, crioulo, nascido na terra nova, racialmente puro ou mestiçado, este sim, sabendo-se não africano como os negros boçais que via chegando, nem branco, nem índio ou seus mestiços, se sentia desafiado a sair da ninguém-dade, construindo sua identidade. Seria assim ele também um proto-brasileiro por carência. O brasilíndio, como o afro-brasileiro, existiam numa terra de ninguém, etnicamente falando. E é a partir dessa carência essencial para livrar-se da ninguém-dade de não índios, não europeus e não negros
que eles se veem forçados a criar a sua própria identidade étnica, a brasileira. O português, por mais que se identificasse com a Terra Nova, gostava de se ter como parte da gente metropolitana. Era um reinol e esta era sua única superioridade inegável. Seu filho também certamente preferiria ser português. Terá sido assim até que aqueles mamelucos e índios e aqueles negros mestiçados ganhassem entidade, como identificação coletiva, para que o Mazombo deixasse de permanecer lusitano. Temos aqui duas instâncias. A do ser formado dentro de uma etnia sempre redutível por sua própria natureza, que amarga o destino do exilado, do desterrado, forçado a sobreviver no que ele sabia ser uma comunidade de estranhos, estrangeiro ele a ela, sozinho ele mesmo. A outra do ser igualmente desgarrado como cria da terra, que não cabia, porém, nas entidades étnicas aqui constituídas, repelido por elas como um estranho, vivendo à procura de sua identidade. O que se abre para ele é o espaço da ambiguidade. Sabendo-se outro, tem dentro de sua consciência de se fazer de novo, acercando-se dos seus similares outros, compor com eles um nós coletivo viável. Muito esforço custaria definir essa entidade nova como humana, se possível melhor que todas as outras. Só por esse tortuoso caminho deixariam de ser pessoas isoladas como ninguéms aos olhos de todos. Trata-se, em essência, de construir uma representação coparticipada com uma nova entidade étnica, com suficiente consistência cultural e social para torná-la viável para seus membros e reconhecível por estranhos pela singularidade dialetal de sua fala e por outras singularidades. Precisava, por igual, ser também suficientemente coesa no plano emocional para suportar a animosidade inevitável de todos os mais dela excluídos, e para integrar seus membros numa entidade unitária, apesar da diversidade interna dos seus membros ser frequentemente maior que suas diferenças com respeito a outras etnias. Quando é que no Brasil se pode falar de uma etnia nova, operativa? Quando é que surgem brasileiros conscientes de si, se não orgulhosos de seu próprio ser, ao menos resignados com ele? Isso se dá quando milhões de pessoas passam a se ver não como oriundas dos índios de certa tribo, nem africanos tribais ou genéricos, porque daquilo haviam saído, e muito menos como portugueses metropolitanos ou crioulos, e a se sentir soltas e desafiadas a construir-se a partir das rejeições que sofriam, com nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros. É por isso, pessoal, que eu considero Darcy Ribeiro o maior teórico do Brasil e um gênio completamente brilhante. Ele consegue explicar de maneira muito didática um processo lento, multifacetado, um processo complicado. Vamos aqui lembrar, pessoal, que para o Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é um povo novo. Esse é um conceito que o próprio Darcy Ribeiro elaborou e que está muito bem explicado no livro As Américas e a Civilização, que eu já recomendei aqui no canal. Uma das características que define os povos novos, e o Brasil não é o único, é esse desatrelamento dessas matrizes ancestrais, ou seja, ser formado a partir da confluência de povos muito mais antigos, mas num processo de desatrelamento em relação às tradições desses povos, de maneira que a junção deles constitua, forme algo novo, algo original. Isto é o Brasil, pessoal. Nós não somos mais aqueles índios. Nós não somos mais aqueles negros escravizados. E nós não somos mais aqueles portugueses. Nós somos algo novo. E o Darcy explica isso maravilhosamente bem. Daí, pessoal, a importância do principal conceito que o Darcy elabora, que é o conceito de ninguémdade, ou como ele falava, ninguémdade. Eu já expliquei um pouquinho aqui bem brevemente em outro vídeo do canal. Nesse processo liderado pelos portugueses, os mestiços,
originados da união daquele homem português, primeiramente, com aquela mulher indígena, eram ninguéms. Não se identificavam nem com a cultura do pai e nem com a cultura da mãe. Aqui até menciona, né? Eles desprezavam a cultura da mãe e eram desprezados pela cultura do pai. Eles não se encaixavam. Com isso, num lento processo, eles vão formando a sua identidade. E essa identidade ela vai se tornando paulatinamente coletiva. Ela começa lentamente a transcender o âmbito dos indivíduos e se torna algo geral. E é muito importante quando Darcy coloca que o mameluco, ou seja, né, o caboclo, o mestiço de índio com português, ser assim uma espécie de primeiro brasileiro, né? Ele até menciona que essa espécie de matriz luso-tupi é a base da nossa nacionalidade. Ele chama essa matriz luso-tupi de protocélula inicial e ela vai fornecer a base de todo o povo brasileiro, independente da região. Esse, ao meu ver, é um dos motivos pelos quais o Brasil se mantém tão unido e tão coeso até os dias de hoje, apesar de ser um povo tão diverso. Quando a gente estuda o processo de libertação aqui, de emancipação, de independência das Américas, muitas pessoas se questionam, né, por que o Brasil permaneceu unido enquanto a América Espanhola se fragmentou? E grande parte das pessoas acredita essa unidade simplesmente a atuação de Dom João VI, depois de José Bonifácio. Mas o negócio é muito mais profundo do que isso, pessoal. Muito mais profundo. O povo brasileiro sempre teve essa base comum, algo que não existia nos povos espanhóis aqui da América. E é muito interessante que o processo que ocorreu com os filhos de português aqui no Brasil, ao ver do Darcy, foi muito diferente. Esses mazombos, né, os filhos dos portugueses nascidos aqui, só vão aderir a essa terra depois que essa identidade já estiver em processo de formação avançada. Ou seja, quando aquela mestiçagem de mamelucos, curibocas, cafusos, mulatos e tal, já produzir uma identidade, já tiver produzido uma identidade. Daí vai haver a adesão desses portugueses nascidos aqui na terra. Isso ao ver do Darcy. Daí um negócio que eu sempre chamo a atenção aqui no canal. Para o Darcy, como para basicamente todos os grandes intérpretes do Brasil, o ser brasileiro está indissociavelmente ligado à mestiçagem. Essa é a nossa característica maior. Isso nos constitui de maneira muito particular. É a partir da mestiçagem que surge o ser brasileiro. Uma vez eu vi, pessoal, uma pessoa falando que Cabral não descobriu o Brasil porque já existiam brasileiros aqui. Olha só que confusão teórica, né? Que nível de confusão teórica, pessoal. Sem querer entrar nesse tema de descobrimento, achamento e tal, é muito louco como muitas pessoas veem o Brasil simplesmente como um território. Então, a gente pega essas linhas do Brasil, né, que no geral foram definidas pelo Tratado de Madrid, em 1750, e a gente pensa, não, isso aqui é Brasil, sempre foi Brasil, sempre será Brasil, ou seja, né, os indígenas pré-cabralinos, eles já constituíam o Brasil porque estavam aqui, né, ponto final, né, então já havia um Brasil antes. Isso é muito doido, pessoal, né, e assim, é muito frágil teoricamente. Igualmente aquelas pessoas que falam que se o Brasil fosse colonizado, né, se esse território fosse colonizado pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses, nós seríamos o mesmo povo, só que um povo mais desenvolvido. Outro absurdo, tá? Outro absurdo completo. O nosso povo foi se gestando a partir desse processo. Qualquer outra coisa que tivesse acontecido diferente, ocasionaria diferenças no futuro. Tá? Isso aqui para mim é uma coisa muito óbvia. Eu já cheguei a comentar isso em alguns outros vídeos, porque eu vejo essa simplificação se repetir muitas vezes aqui no YouTube, nas redes sociais e tudo mais. Por isso eu acabo comentando. Mas é sempre importante então, a gente recapitular os nossos grandes intérpretes, porque eles nos ajudam, né, nos fornecem um norte de compreensão de nós mesmos. Eu vou ficando por aqui, pessoal, porque ao meu ver, essa leitura já é autoexplicativa.
Recomendo muito que vocês comprem esse livro, vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena. É uma grande contribuição ao conhecimento de nós mesmos e do nosso país, beleza? Vou fazer outros vídeos de lendo e comentando desse livro aqui, tá? Porque eu quero que ele seja conhecido. Eu já falei uma vez que se um dia eu ficar milionário, eu vou comprar no mínimo umas 5.000 edições desse daqui e vou dar de graça para todas as bibliotecas municipais do país inteiro. Porque eu quero que as pessoas conheçam esse livro. Se você gostou desse vídeo, então, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal.